Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu senti a obrigação de dar meu testemunho aqui no canal da Elaine, porque foi um dos canais, o primeiro canal, na verdade, que eu procurei e vi, assisti e assisto seus vídeos. Me ajudou muito na minha restauração pessoal e na minha restauração da minha casa, do meu casamento, da minha família. Louvo a Deus pelo que Deus fez na vida da Elaine, que eu escutei seu testemunho, um testemunho de fé, lindo testemunho de perseverança, de uma mulher que foi abandonada grávida, mas mesmo assim não perdeu o propósito da vida dela, que era buscar Deus. E louvo a Deus pela vida da Elaine. Me chamo Daniel, como eu falei, sou aqui de João Pessoa, vou deixar aqui meu testemunho, o que Deus faz na vida do homem, na sua casa, e que Deus restaura a família. Deus é Deus do casamento, Deus é o Deus da família. Isso eu não tenho dúvida. E meu deserto, meus amados, começou em 2021, em outubro de 2021. Já vinha algumas coisas acontecendo no nosso casamento, desentendimento, briga, e eu levando com a barriga, empurrando com a barriga, né? Eu fui muitas das vezes o culpado, né? E reconheci o erro perante a Deus. E assim Deus foi tratando a minha vida. Vou contar aqui um pouco o que aconteceu. Em outubro de 2021, começou algumas coisas dentro de casa. A minha esposa não querendo mais. Assim, ela fazia umas coisas, eu não gostava, não dizia, mas eu passava 10, 15 dias sem falar com ela. E às vezes ela fazia tudo para nosso bem, da nossa família, não conseguia enxergar, né? Eu sou cristão, me afastei. Não deixei de ir da igreja, não, mas eu ia para a igreja, mas não buscava Deus como eu tenho que buscar. De fato, nós cristãos temos que buscar Deus primeiramente na nossa vida. E isso não estava acontecendo, né? Eu comecei a colocar há muito tempo a minha esposa no lugar de Deus. Foi onde começou tudo dando errado, né? Porque primeiramente a gente tem que colocar Deus no centro da nossa vida, no nosso coração, e coisas que eu não estava fazendo. Exemplos, eu ia para a igreja, ela não estava mais indo para a igreja, eu ia sozinho com meu filho, né? E quando ela queria ir, ela dizia, hoje eu vou. Aí quando eu me arrumava todinho, ela dizia, hoje eu não vou mais não. Aí eu pegava, tirava minha roupa e não ia mais. Então, eu estava deixando Deus para ficar com ela, né? Na verdade, eu tinha que buscar Deus. Eu tenho que buscar Deus primeiramente na minha vida. E não só foi isso foi um dos fatores, né? Mas aí comecei a dar brecha, comecei a... Ela fazia umas coisas que eu não gostava, falta de diálogo, não tinha mais conversa no nosso casamento, era só cara feia de ambos lados, mas mais do meu lado do que do dela, né? E foi onde o inimigo encontrou essa brecha. E começou. Aí em outubro de 2021, ela fez uma viagem para a casa da mãe dela. E quando foi em dezembro, ela fez outra viagem para a casa da mãe dela, foi onde ela disse que queria se separar de mim. E eu me desesperei, comecei a pedir a Deus que não era assim. E ela, irredutível, aí foi que ela conseguiu voltar para nossa casa. Voltou, mas quando foi em fevereiro, antes do carnaval, ela disse, eu não quero mais, eu vou embora. Arrumou todas as coisas dela e saiu. Alugou um apartamento e foi morar com meu filho. Gente, foi muito dolorido, porque quem fez a mudança dela foi eu. E nesse momento de dor, eu estava na internet, escutando louvor, ela arrumando as coisas, escutando louvor, e de repente apareceu. No YouTube, é assim, Elaine, Elaine, deixa ir. Aí eu fiz esse vídeo de deixa ir, aí comecei a escutar. Mas depois eu comecei a ver os outros vídeos dela, né? Vi o vídeo do testemunho dela e vi quanto Deus trabalha na vida do homem, trabalha na vida da mulher, pela restauração do seu casamento, quando você verdadeiramente quer.
e crer que Deus é soberano, que Deus pode fazer. E comecei a assistir os vídeos da Elaine. Louvo a Deus pela vida dela, pelo seu canal. Que o propósito da vida da Elaine é esse, é de ajudar as pessoas que estão passando por situações como eu estava, de desespero, de perca de família, de casamento destruído, né? E comecei a assistir seus vídeos e comecei a entender que Deus quer primeiro nós, tratar de nós, para depois tratar de outra pessoa e restaurar nossa casa, nosso casamento. E assim eu fiz. Comecei a assistir seus vídeos e fui me tranquilizando, mas a dor é muito grande, irmão. E comecei a fazer tudo de errado. Comecei a ir atrás, ela dizia que não queria, que não mudava, que queria viver a vida dela, e eu 3 meses sufocando ela. Aí foi quando eu voltei para esse vídeo. Deixa aí. Aí comecei a entender o quanto Deus quer trabalhar na minha vida para me restaurar, para me olhar para os meus erros, né? E assim foi feito. E comecei a assistir esse vídeo e comecei a me confortar, em parte, né? Eu queria a todo custo minha família de volta, mas eu comecei a ver o que é que Deus queria na minha vida, né? E outro vídeo que a Elaine também fala, que diz assim, vai fazer o que tu gosta, vai ler um livro, vai ler a palavra, não deixa de ler a palavra, coloca uma série. Aí eu comecei a fazer academia, comecei a correr, que eu sempre gostei de correr. Aí botava um tênis, ia correr, ia pra academia e comecei a me amar, de fato e de direito. Porque a gente tem que nos amar primeiro, né? Primeiramente Deus no nosso coração, depois nós, depois o nosso esposo, o esposo, que for mulher, que escutei esse testemunho. Então, aí comecei. Mas durante esses 3 meses eu passei muito mal, emagreci, fiquei mal pra caramba. Mal mesmo. Aí comecei a fazer outras coisas, fui pra academia, corri, conheci novas amizades. Eu congregava numa igreja. Aí eu fui para uma outra igreja aqui, muito grande, uma igreja aqui, a primeira batista de João Pessoa, pastor Estevão. Aí eu congregava na igreja do pastor Pedro. Aí o momento que eu estava vivendo, o pastor Pedro olhou para mim e fez, filho, eu te dou a minha bênção para tu ir para a igreja do pastor Estevão lá. Vai para tu viver respirar ares novos, né? E assim eu fui. E assim eu fui. Eu sou levita. Hoje eu faço parte do louvor da primeira batista. Louvo a Deus pelo dom que ele me deu, né? Mas antes de tudo isso, amigos, amigas, irmãs que vão escutar esse testemunho, já era cristão, mas eu tocava na noite. Eu tocava, fazia voz e violão no barzinho. Tocava MPB, só tocava esses MPB que o pessoal gostava de escutar. E eu hum, vivia daquilo. Sou professor aqui no estado da Paraíba de música, de violão também. Mas eu tinha esse trabalho como complemento, né? E olha como Deus trabalha. Eu toquei mais de 20 anos em barzinhos aqui. E teve um dia na minha separação que meu irmão mais novo, o Marquinhos, falou assim para mim: Daniel, Deus quer uma posição sua. Ou você fica no mundo, ou serve ele por completo. Então eu senti Deus falando comigo que a minha hora chegou de deixar os barzinhos, os restaurantes onde eu tocava, para se ver ele de fato e de direito. E foi onde eu tomei uma posição. Eu não quero mais tocar na noite, eu vou tocar agora só na igreja. E fui nessa tomada de posição que de fato e de direito que minha esposa tomou a decisão de sair de casa. Ela tomou essa decisão e eu não percebi na hora, mas depois eu conversando com meu irmão disse, tu acha o quê? Que o inimigo ficou feliz quando tu disseste que não ia tocar mais pro mundo? O inimigo foi logo até arrebentando, né? Arrebentou você, tirou ela da sua vida, saiu tirando ela. Ele deixou logo o teu casamento. Começou por aí. E de verdade, como a Elaine sempre falou, o inimigo ele é sujo, ele é sorrateiro. Ele trabalha dessa forma. Então, e comecei a perceber coisas que eu fazia no casamento que não era legal. Às vezes eu discutia com ela, eu passava 10, 15 dias sem olhar para a cara dela. Olha, eu cristão, gente. Olha como eu estava magoado, como é que eu estava raivoso, né? Na verdade. E tudo isso Deus foi trazendo à tona para mim, né?
E teve um dia que eu orando e Deus falou no meu coração assim: você já pensou quando você me entristece, se eu passasse 10, 15 dias, um mês sem responder sua oração? Você não aguentava. E por que você está fazendo com sua esposa? Deus falou isso comigo no meu coração, né? E eu comecei a perceber o quanto Deus me ama. E comecei a ver de verdade que eu tinha que mudar minhas atitudes, que eu tinha que mudar meus gestos, que eu tinha que mudar minhas... tudo. E pedi a Deus em oração uma vez: Pai, me ajuda a mudar aquilo que tem que ser mudado. Não para reconquistar minha esposa de volta, para me mudar como ser humano mesmo. Porque eu fiz essa oração, gente. Porque se ela não voltar para mim, Pai, eu quero ser um servo melhor, eu quero ser um filho melhor para ti. E foi 2, 3 meses, um ano atrás, e eu não percebi, depois desse vídeo dela, deixa aí, não fui mais atrás. E comecei a fazer coisas novas, correr, academia. Fui para essa igreja grande lá, fui muito bem acolhido, que eu estou até hoje lá. Comecei a conhecer pessoas novas e comecei a conhecer testemunhos que edificam, né? Como a Elaine sempre a Elaine falou aí, a gente tem que estar perto de pessoas que edificam a nossa vida, que têm testemunho de vida para nos contar. E foi assim que eu fiz. Comecei a correr atrás de pessoas e testemunhos que edificassem a minha vida. E fui. Aí teve um tempo, meus irmãos, que eu estava muito angustiado, querendo voltar a todo custo. E encontrei com a irmã, que eu nunca mais tinha encontrado, e essa irmã começou a orar por mim. Aí Deus usou essa irmã e disse assim: deixa tudo como tá, não mete a mão que eu estou trabalhando. Aí eu até questionava Deus. Eu questionava Deus, acredita? Aí eu dizia assim: pai, tá demorando muito, mas na mesma hora eu me arrependia. Não, pai, é tudo no teu tempo, eu não sou digno de nada. Eu fui o causador disso, o Senhor me perdoa. Aí teve um dia que, lá pelos 6 meses, eu já estava muito melhor, cuidando da minha vida, fazendo as minhas coisas, e ela começou a me procurar por mensagem. Eu tenho um filho de 5 anos com ela, tá certo? Daniel Filho. E assisti outro vídeo também da Elaine, assim, que o contato zero adaptado, que era o quê? Fazer o contato zero adaptado, falar só do filho, e começava só a falar do filho. Como é que Daniel, ela manda mensagem: ó, Daniel, filho tá doente. Eu digo: se arruma aí, se não puder, eu levo ele pro médico e tal, só do filho. E ela começou a perceber o desprezo. Não o desprezo, começou a perceber que eu estava frio pro lado dela, na verdade, né? Por quê? Porque eu tinha encontrado verdadeiramente Deus no meu coração, porque eu tinha deixado Deus no segundo plano. Mas quando eu coloquei Deus no primeiro plano, no lugar onde Deus tem que estar sempre no nosso coração, em primeiro lugar, aí eu comecei a ficar mais confortado, porque eu entreguei tudo na mão dele. Eu digo: Deus, está tudo na tua mão, Pai. Se o Senhor quiser, o Senhor restaura. Também se o Senhor não quiser, o Senhor não restaura. Mas eu vou aceitar a sua decisão. Foi onde, meus irmãos, que eu comecei a perceber o quanto Deus me ama. E nisso passou, ela começou a: olha, Daniel, filho tá aí, quer ir pro médico. Quando eu levava ela e meu filho para um médico, aí meu filho pegava minha mão, pegava a mão dela e botava minha mão na mão dela assim, junto, e dizia: esse aqui é o casal mais bonito. Meu filho tem 5 anos e Deus usando nosso filho, vê bem. Ele dizia: esse é um casal bonito, essa é a minha família que eu amo. E eu dizia: meu Deus, eu tava me alimentando da palavra e ela afastada um pouco, né? E ela fria, sabe? Ela fria. Aí teve um dia lá no médico que meu filho disse assim: marido, dá um beijo na tua esposa, esposa, dá um beijo no teu marido. E a gente começou a rir. Aí começou a descontrair, né? E uma coisa que eu aprendi com a Elaine também nos vídeos dela: quando estiver perto dela, trata ela bem, super bem, mas ela no lugar dela e eu no meu. Não pedi para voltar. E eu comecei a me enxergar de outra forma. Eu sou capaz. Eu sou capaz de ter minha família de volta. Eu sou capaz de restaurar meu casamento. Não eu restaurar meu casamento, assim, de ter meu casamento de volta, pedindo em oração, porque quem restaura o nosso casamento, quem restaura a nossa vida é Deus. Mas eu dizia, eu me sentia capaz de ter minha família de volta, mas não era o momento. A gente se sente capaz, mas não é. Quem sabe da hora, dos momentos, dos minutos, dos segundos, tudo é Deus. Enfim. Aí começou. Aí ela começava a mandar mensagem
dizia assim, Daniel Filho tá precisando disso. Eu dizia, ó, não esquenta não, que vou dar um jeito, e vou dar um jeito de chegar aí para deixar o que ele quer. Aí ele passava o final de semana com ela e passava um final de semana comigo. Foi 8 meses e 22 dias que a gente passou separado, né? O divórcio, ela não deu entrada no divórcio. Teve um momento que eu queria dar entrada no divórcio, que eu já não aguentava mais, mas Deus me segurou, né? Que bate esse desespero também. Aí começou as coisas, começou a gente estar perto um do outro, se sentir bem. Porque a gente não se sentia um perto do outro bem, mas começou a se sentir bem. E de repente eu vi Deus trabalhando, eu percebi que Deus estava trabalhando, né? Ela começou a beber, bebida alcoólica, né? Isso me deixou muito triste, né? Mas até isso Deus permitiu, para que ela pudesse ver o quanto a família dela e nosso casamento era importante para Deus, né? Como ela me diz hoje. Como também eu tenho um vídeo dela, ó, é tudo fachada, é tudo mentira que eles postam nas redes sociais. Hoje ela me diz. Ela diz, quando eu botava assim, com as minhas amigas, eu tô aqui num bar, não sei o que, era tudo mentira. Às vezes eu só ia para lá, tirava uma foto e voltava para casa chorando, ela dizia a mim. Porque não aguentava tanta saudade, só que eu não tinha força de ligar para você, para a gente sentar para conversar. Mas de uma coisa ela disse a mim, de uma coisa eu tinha certeza que você estava orando por minha vida. Ela dizia a mim, porque eu sentia isso. Ela até brinca assim, que teve um dia, um final de semana, que a mãe dela veio para cá, que a mãe dela mora em outra cidade, pertinho da gente, e a mãe dela veio para cá e ela estava sem poder andar. Aí a mãe dela disse assim, sabe por que tu não tá podendo andar? Porque isso é Daniel orando para tu não sair de casa. E ela me conta hoje morrendo de sorrir, né? Sorrindo assim. Eu tenho certeza, Daniel, que tu estava orando pela minha vida. Eu digo, estava orando, não deixei de orar por você um minuto. E sempre pedindo a Deus que Deus falasse ao seu coração, né? Aí teve outro dia que eu levei meu filho para o médico e nesse dia eu vim na casa da minha mãe, já estávamos na casa da minha mãe, nós três juntos, né? Minha mãe, um cupido, minha mãe foi a mulher que mais torceu para a restauração do nosso casamento, a minha mãe e a mãe dela também, a minha sogra, né? E nesse dia eu deixei na casa da minha mãe, eu digo, ó, vou ter que ir na minha casa tomar um banho que eu vou dar aula, que eu sou professor de violão, eu dou aula particular também. E quando eu cheguei para pegar ela e meu filho, ela pegou, entrou dentro do carro e fez: Que cheiro? Você tá andando muito arrumado, você tá muito forte. Você vai dar aula assim, todo bonitão desse jeito. Eu digo: Não, eu tenho que me apresentar ao meu aluno bem, né? Mas só disse isso. Aí meu filho de 5 anos disse assim no meu ouvido, vendo meu ouvido, fez: Papai, ela tá com ciúme. E a gente começou a rir no carro. Deixei ela no apartamento dela, fui dar minha aula. E quando foi à noite, recebi um convite do meu primo para ir jantar na casa dele. Eu peguei, fui, e postei uma tábua de frios que ele tinha feito com água de coco, com refrigerante, esse negócio todo. E ela viu no status do meu zap. Quando ela viu o meu status no zap, ela pegou, ligou na mesma hora. Aí fez assim: Olha, Daniel Filho tá tossindo muito. O que é que eu faço? Eu digo: Ó, Jônia, a gente acabou de chegar do médico com ele, praticamente. Dá o remédio que o médico passou para ele, que tem paciência, que o médico disse que isso é uma alergia, que ele tá aí, o remédio vai fazer efeito. Aí quando fui com 5 minutos depois, a ligação dela, eu atendi, era meu filho. Papai, veja jantar aqui com a gente. Aí meu primo começou a sorrir, e o meu primo é a esposa dele. Aí a esposa dele falou assim pra mim, fez, sabe por que ela tá sorrindo? Sabe por que ela ligou pra ti? Porque ela tá com ciúme. Aí Deus começou a trabalhar na nossa vida, né? Na minha vida, primeiramente, eu como fui resgatado por Deus, fui restaurado por Deus. E ainda estou sendo restaurado por Deus, para honra e glória do Senhor, porque eu creio no Deus que eu sirvo, creio no Deus que meu Deus é fiel, meu Deus é vivo, meu Jesus Cristo é vivo. E Ele é o único que quer nos tratar. E Ele é o único que é o Deus da família, que é o Deus do casamento. Eu creio nisso. Eu deixo aqui esse testemunho para meus irmãos ouvir, meus irmãos, minhas irmãs, e principalmente para os homens. Se vocês chegarem a escutar esse testemunho meu, não desistam. Não desistam. Vai vir batalha, vai vir, meu irmão, mas não desista. E outra coisa, quando eu comecei a me cuidar, e começou a aparecer mulheres olhando para você, mulheres querendo ter contato com você, e outro vídeo que eu também vi da Elaine, comecei a me afastar. Quando vi uma mulher assim que eu via que ela tinha segunda intenção, eu dizia: Ó, Deus te abençoe, e fugia mesmo, porque eu sabia que era o inimigo querendo me tirar do propósito, né? Porque já estava perto da restauração do meu casamento.
E isso, irmão, Deus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando na vida dela. E hoje a gente senta para conversar e hoje eu colho muito o que ela fala para mim. Ela fala: eu tinha muita saudade de você, de estar perto de você, de estar nós três juntos, de fazer nosso passeio, de estar a gente na praia junto, de estar a gente jantando junto. Eu tinha muita saudade, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas a gente sabe. Hoje a gente sabe que foi inimigo jogando seta, né? E para honra e glória do Senhor, o inimigo perdeu, né? Deus restaurou a minha casa, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou a minha vida. E assim eu tenho buscado o Senhor. Ela tá querendo voltar para a igreja agora, mas sem eu forçar um erro que eu cometi. Um erro. Que eu ia para a igreja, ela não ia. Aí eu dizia: você não vai para a igreja, julgava ela. A minha fé é só em Deus, deixa. Eu ficava chateado, porque eu chegava na igreja, só eu e meu filho, e via a família junto, e ela não estava. Mas até isso eu entendo que Deus trabalhou na vida dela, entendeu? E na minha vida também. Porque Deus queria que eu procurasse, primeiramente, Deus colocasse Deus no lugar. No meu lugar, que o meu lugar é colocar Deus no centro da minha vida, no centro do meu coração. E hoje eu entendo que Deus permitiu de eu ir para a igreja sozinho, porque às vezes quando ela não queria ir para a igreja, ela não queria ir para a igreja, às vezes eu não ia também. Eu ficava em casa. É errado. Eu tenho que buscar Deus, porque até porque a salvação é individual, né? Mas a gente voltou, eu aluguei a casa nossa lá, estou em outra casa muito maior, muito melhor. E a gente está vivendo aqui, dia após dia, eu sempre orando. Fiz um propósito com Deus da minha primeira leitura ser a palavra do Senhor. Eu não coloco meu pé no chão antes de eu ler a Bíblia. Leu uma palavra, leu um salmo. Eu estou lendo agora livro de Salmos. E pedindo a Deus todo dia que Deus me dê força, me dê sabedoria, de eu conduzir a minha família para a casa dele, né? Mas orando, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. E pedindo a Deus que tudo vá da vontade de Deus. Hoje, eu creio que Deus me ensinou muito nesse deserto que eu passei. Esse deserto de 8 meses e 22 dias. E, irmãos, eu vou contar agora a vocês o que aconteceu. Dia 23 de novembro, mais ou menos, minha mãe pediu para minha esposa voltar para mim. E ela disse que ia voltar para mim naquele dia. Mas ela não tinha força para ligar para mim. Não tinha... não, ela disse que quando pegava o telefone para ligar para mim, acontecia algo que não deixava ela ligar para mim. E dia 27 de novembro, a minha mãe faleceu. Me perdoa aqui. Mas minha mãezinha faleceu. E foi onde Deus restaurou por completo a minha família. Foi onde ela chegou para mim e disse que não suportava mais viver longe de mim. Que se arrependia muito de não ter voltado para mim no dia que minha mãe pediu. Mas Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. E minha mãezinha foi recolhida para a glória. A saudade é muita. Mas o que aconteceu foi isso. Minha mãezinha morreu e foi quando a gente voltou do velório. A gente sentou para conversar no meio dessa dor. E Deus me deu força a ela. A gente sentou e Deus restaurou nossa família. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, não desistam da família de vocês. Não desistam do casamento de vocês. Eu falo aqui principalmente para os homens, se vocês escutarem testemunho, esse testemunho é vivo, vale a pena lutar pelo casamento, vale a pena lutar pela família. Não desistam, não desistam, porque Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo. Eu só peço assim a Deus todo dia, que Deus me dê sabedoria, para que eu possa, em nome de Jesus, criar minha família. E louvo a Deus pela vida da Elaine, ela ter esse canal de ajudar as pessoas como ela me ajudou. Louvo a Deus e peço em Deus em oração que Deus abençoe a vida da Elaine grandemente, porque ela é um canal usado por Deus. E deixa aqui esse testemunho, que Deus abençoe a todos e não desista do seu casamento, um homem não desista do seu casamento, mulher. Vale a pena lutar pela família. Vale a pena lutar pela família. E nesse deserto que eu passei, teve muita coisa. Meu irmão
fui muito usado pelo inimigo, porque quando ela começou a beber bebida alcoólica, meu irmão, ele é do mundo, né? Ele começou também a beber muita bebida perto dela e levava ela para os cantos. Isso foi me machucando muito, me machucando muito. Mas eu guardei. Às vezes eu tinha raiva, às vezes dava vontade de eu falar com ele, mas eu guardei meu silêncio, ia para minha casa, só fazia chorar nos pés do Senhor. E Deus me deu a vitória. E hoje eu oro pela vida do meu irmão, para que Deus verdadeiramente tenha um encontro com ele, que ele abra o coração, porque Deus é educado, Deus só entra no coração se a gente abrir. Que ele conheça Deus, que ele se volte para os caminhos do Senhor. E deixe aqui esse testemunho para vocês, irmãos. Não desistam da família de vocês, não desistam do casamento de vocês. Porque Deus é soberano, Deus é o Deus da família, Deus é o Deus do casamento. Porque eu creio dessa forma, porque eu fui restaurado primeiro e Deus restaurou a minha casa. Eu deixo aqui esse testemunho. Muito obrigado, Elaine, pelo espaço. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor todos.